Oi, gente, tudo bem? Vamos para a última aula do módulo 8, né? Pensa, gente, nós já passamos por 8 módulos. Caraca, vamos lá, doação mesmo, doação mesmo. Chega na hora aí, a gente tem que dar o sangue, né? Fazer o que pode nesses temas mais fáceis. Detonar, não pode nem pensar em perder questões, né? Tem que estar 100% concentrado, analisar esse fluxograma, o que tem que separar, o que não tem, quais são os métodos adequados e bala, tá? Então agora vamos resolver algumas questões Enem. Módulo 8, aula 6, tamo junto. Uou! Terminando aí esse módulo, deixa eu ampliar aqui, massa, show de bola, vamos que vamos. Uma questão Enem 2009, né, ano aí em que quando a gente começa a dar mais ênfase ao Enem, vai falar sobre tratamento de água, né, vai falar sobre as etapas do tratamento até chegar na rede de distribuição. Nessa etapa final, você percebe a adição de flúor, né, adição de cloro, as etapas iniciais aqui, onde há o processo de sedimentação, decantações, filtrações, né, desde a entrada lá, né, do rio até a saída na transmissão. Na atual estrutura social, o abastecimento de água tratada desempenha um papel fundamental para a prevenção de doenças. Entretanto, a população mais carente é a que mais sofre com a falta de água tratada, em geral pela falta de estações de tratamento capazes de fornecer o volume de água necessário para o abastecimento e pela falta de distribuição dessa água. No sistema de tratamento de água apresentado na figura, a remoção do odor e a desinfecção da água coletada ocorre respectivamente onde? Tá, vamos lá, gente. Quando você pensa aí, ó, remoção de odor e desinfecção, você viu que a análise ali, ó, num primeiro momento, você tem simplesmente um bombeamento, né? Bombeamento para colocar essa água para dentro ali do sistema, né? 2, ele já coloca ali carvão ativado, coagulantes e a cal hidratada. Isso aí é aquela fase, o carvão é para filtragem, mas nesse 2 aí tem aquela fase de reunir as partículas e gerar o mecanismo de floculação, né, de descida. Ali, muitas substâncias que ainda estavam dispersas, elas vão descer, né? Aí, todo esse processo de descer está no 3, depois no 4 você filtra e no 5 você desinfeta. Tá? Então, a única fase aí, ó, que nós temos desinfecção é na fase 5, utilização de substâncias, principalmente cloro, hipoclorito, para desinfecção, para matar aí 99,9% desses micro-organismos possivelmente patogênicos aí, né? Tá, então, o 5 é bem fato que ele é para eliminar, para desinfectar a água, né? Igual na piscina você tem que clorar a piscina, não tem? Ou usar ozônio na piscina e tal. Beleza. Agora, é o seguinte, quando você, logo ali na etapa 2, você usa carvão ativado, o carvão ativado ele é muito importante, gente, por exemplo, nos processos de adsorção, lembra que eu falei para vocês? Adsorver substâncias indesejáveis. Muitas dessas substâncias são mal cheirosas. O carvão comum nosso, muitas vezes é usado ainda dentro da geladeira, justamente para evitar cheiros desagradáveis dentro da geladeira. Entendeu? Então, o carvão ativado é utilizado com esse intuito, com esse objetivo de reter moléculas orgânicas mal cheirosas. Entendeu? Então, no 2 ali, ó, essa questão do cheiro, e no 5 a desinfecção. Beleza? Letra D. Agora Enem 2013. Entre as substâncias usadas para o tratamento de água, de novo, gente, viu? Mudou o ano, né? Olha lá, está o sulfato de alumínio, que eu te falei que é um agente floculante, que é em meio alcalino, que eu uso cal, olha lá, forma partículas em suspensão na água, as quais as impurezas, ali ficou impurezas, né? Mas impurezas presentes se aderem, formam os flóculos. O método de separação comumente usado para retirar o sulfato de alumínio com as impurezas aderidas
Gente, esse é o tipo de questão perigosa. Por que que é perigoso? Porque a primeira coisa que você pode procurar aqui é decantação. Não tem a resposta decantação. Aí você procura floculação, que é a formação do flóculo. Também você não encontra nas respostas. E aí você começa a ficar aflito, né? Se você acompanhou bem, quando eu falei para vocês que uma vez que forma aquele flóculo, lembra lá na parte de tratamento de esgoto? Essas partículas, necessariamente, elas não têm que descer, elas podem ser estimuladas a subir, entendeu? Por algum fluxo de ar que faz com que elas tenham a ascensão, né? Então, nesses tratamentos, muitas partículas são removidas lá embaixo e muitas outras também são removidas lá em cima, na superfície do líquido, entendeu? Então, o que mais se adequa aqui nessas respostas vai ter que ser flotação, vai ter que ser a letra A. Porque ligação é do ouro, não tem nada a ver com isso aqui. Corrente de água, né, que leva o menos denso, lembra? Ventilação também tem a ver com corrente de ar, não tem nada a ver. Sim, corrente de ar, essa corrente de ar de ventilação não cabe aqui, né, porque não é simplesmente um vento isso aqui, né, não é simplesmente um vento de arraste. Né, aqui você tem uma situação de borbulhamento, não é uma ventilação. Peneiração. Peneiração, que hora que ele falou aqui na utilização de peneira, ele está usando a substância química. Né, e centrifugação também, não está usando centrífuga aqui. Então é uma questão perigosa, uma questão muito difícil, tá? Porque a gente procura floculação e não acha. Depois a gente procura sedimentação ou decantação e não acha. Então, esse texto ele ficou muito pequeno para uma questão Enem, né? O ideal é que ele tivesse aqui falando sobre essa corrente de ar imposta de baixo para cima, né? Uma corrente aí para evoluir essas partículas à superfície e aí elas iriam flotar. Mas a melhor resposta aqui é a letra A. Viu? Essa questão é um problema mesmo, tá? Industrialmente é possível separar os componentes do ar, falamos sobre isso, não falamos? Lembra? Primeiro você liquefaz eles e depois você faz destilação fracionada. Com esse processo, obtém-se gases como oxigênio, nitrogênio e argônio. Nesse processo, o ar é comprimido, ele se liquefaz, comprimiu, até liquefazer. Em seguida, ele é expandido, volta ao estado gasoso e seus componentes se separam um a um. Ele está falando aqui de destilação fracionada. A ordem de separação na coluna lá de fracionamento está baseada em qual propriedade? Gente, você domina. Quem já sabe que isso aqui é uma destilação fracionada, vai atacar os itens de uma forma muito mais fácil. Né? Ah lá, o que você vai fazer? Ali você separa eles por diferença de temperatura de ebulição, não é? Então vamos olhar esse item aqui logo, ó, na temperatura de ebulição desses gases. Ou seja, o gás de menor temperatura de ebulição, mais volátil, não é aquele que é primeiramente separado? Destilação fracionada, você separa os componentes líquidos, né, através da diferença de temperatura de ebulição. Então, você já domina esse assunto, cai muito, destilação do petróleo, bebidas destiladas, o álcool é mais volátil que a água, né, então, tranquilo. O Brasil é o segundo maior produtor de etanol, olha lá, combustível do mundo, tendo fabricado 26,2 bilhões de litros em 2010. Vamos lá, questão de 2014. Em uma etapa do seu processo de produção, o etanol forma uma mistura líquida homogênea com a água. Você sabe disso, uma solução, né? Até uma determinada concentração, o etanol é mais volátil que os outros componentes dessa mistura. Beleza. Nessa faixa de concentração, a técnica física mais indicada, gente, até o teor de 96%, o que você pode fazer? Destilação. À medida que você vai destilando, aquela bebida vai ficando com um teor alcoólico mais alto. Mais alto, mais alto, mais alto. Por volta de 96%, alcança-se uma mistura chamada de mistura azeotrópica, onde a temperatura de ebulição é constante. Aí você já não consegue mais, por esse processo de destilação, aumentar o teor de álcool. Mas até chegar a 96%, você pode sim fazer a destilação fracionada e é o método mais adequado para separar líquidos miscíveis. Beleza? Fácil essa, não?
Um grupo de pesquisadores desenvolveu um método simples, barato e eficaz de remoção de petróleo contaminante na água, que utiliza um plástico produzido a partir do líquido da castanha de caju. Doido isso, né? Um plástico a partir do líquido da castanha, provavelmente um plástico biodegradável. A composição química do LCC é muito parecida com a do petróleo e suas moléculas. Por suas características, interagem formando agregados com o petróleo. Para retirar os agregados da água, esse agregado seria hidrofóbico, né, gente? Se ele tem características parecidas com o petróleo, ele é hidrofóbico. Os pesquisadores misturam ao LCC nanopartículas magnéticas. Essa técnica considera dois processos de separação de misturas, sendo eles, vamos lá, gente, um dos processos envolvidos aí, você já percebeu que é a separação magnética. Uma vez que ele vai ali colocar nanopartículas nesse aglomerado aí, nesse agregado, para remover dali. Então, separação magnética, né, que você percebe que está, ou magnetização também cabe aqui, tá, como sinônimo, né? Agora, assim, floculação cabe aqui, se você for analisar aqui, ó, a remoção de petróleo contaminante da água, que utiliza plástico produzido, beleza. A composição química do LCC é muito parecida com a do petróleo. E suas moléculas, por suas características, interagem formando agregados, gente, formando os flóculos, entende? Ó, ele está usando uma substância aqui que gera aglomeração, floculação, né? Essa coagulação formando flóculos. Isso é uma floculação. Floculou, depois para tirar daqui, ele usa uma relação com propriedades magnéticas. Massa, letra C. Beleza? Olha essa, uma pessoa responsável, 2016, hein? Responsável pela manutenção de uma sauna. Todos os dias cumpre o mesmo ritual. Colhe folhas de capim-cidreira e algumas folhas de eucalipto. Em seguida, coloca as folhas na saída do vapor da sauna, aromatizando-a conforme... Tão legal, hein? Você viu que esses aromas, eles vêm, né? Eles têm origem a partir do momento em que o vapor passa pela folha. É aquela lógica do chazinho. Lembra que nós falamos? Extração ou dissolução fracionada. Esse vapor quente, ele dissolve alguns componentes da folha, que vão embora junto com ele, e não dissolve outros. Então, ali ele usa o termo extração por arraste, o vapor vem, passa por aqui, dissolve alguns componentes e leva eles. Os componentes que não dissolverem permanecem na folha, os que dissolverem saem com ele. Entendeu? Aí esse aroma característico foi extraído do interior da folha. Entendeu? A água quente dissolveu alguns componentes da mesma. Show de bola. Vamos lá. Olha aqui um fluxograma legal aí, ó. A figura representa a sequência de etapas de uma estação de novo, de tratamento de água. Qual etapa desse processo tem a densidade das partículas como um fator determinante? Densidade, gente, sedimentação, decantação. Então, ó, colocou, né, na grelha, aqui ele fala sobre, né, a aeração da mistura da água. Depois aqui ele adiciona substâncias químicas, né, e aí ao formarem ali os flóculos, é seguido de decantação. Então é bem aqui, ó, que a densidade, né, os flóculos ali de maior densidade, eles tendem a ser arrastados para o fundo. Então a decantação usa esse fator determinante. Simples, hein, gente? Na perfuração de uma jazida petrolífera, a pressão dos gases faz com que o petróleo jorre, né? Num primeiro momento, a tendência, furou, todo aquele gás enclausurado ali, parte dele sair muito rapidamente, né? Ao se reduzir a pressão, o petróleo bruto, para jorrar, tem que ser bombeado. E você começa a usar bomba para succionar isso. No entanto, junto com o petróleo, também se encontram componentes mais densos, tais como água salgada, areia, argila, que devem ser removidos na primeira etapa do beneficiamento. Então, gente, você não leva o petróleo direto para fazer destilação fracionada. Não,
A princípio, como ele é uma mistura muito grosseira, você tem que separar o que é grosseiro, retirar essa argila, essa brita, né, essa água salgada, esses componentes aí, você precisa retirá-los, né? E retirar esses componentes é mais fácil, né? A primeira etapa desse beneficiamento, qual que seria? Vamos lá. Essa água salgada, gente, ela é tirada logo de pronto. O que você pensa? Vou tirar a água salgada primeiro. Depois, eu posso fazer um esquema de filtrar. Então, primeiro eu decanto. Depois eu filtro para tirar o que é muito grosseiro. Filtrar aí areia, argila, né? O que der para filtrar aí. Entendeu? Eu posso ali ainda um processo de decantação, né? Para que essa areia, essa argila que não filtrar, pode ser decantada. Depois é que eu vou para a parte de destilação fracionada. Mas a primeira coisa é razoável aí o quê? Separar da água salgada. Como o petróleo é uma mistura menos densa, então o que você pode já de pronto aí? Fazer uma decantação, né? Uma decantação como se fosse com funil, né? Para separar a água salgada, né? Do restante. Entendeu? A primeira coisa que você deve fazer deve ser a decantação. Aí depois é que você entra com filtrar, né? Filtrar o petróleo para tirar essas outras coisas grosseiras. E depois você entra com a destilação. Certo? Então, primeira coisa, decantar para tirar essa água salgada daí. Certo? Beleza? Olha lá, vamos para a última. Belém é cercada de 39 ilhas e suas populações convivem com ameaças de doenças. O motivo apontado por especialistas é a poluição da água do rio, principal fonte de sobrevivência dos ribeirinhos. A diarreia é frequente nas crianças e ocorre como consequência da falta de saneamento básico, já que a população não tem acesso a água de boa qualidade. Como não há água potável, a alternativa é consumir a do rio. Viu, gente? A água o tempo todo, né? O procedimento adequado para tratar a água dos rios, a fim de atenuar os problemas de saúde causados por micro-organismos, o problema aqui é causado por micro-organismos. Gente, tem que clorar essa água, né? A fase de desinfecção da água é fundamental, pô. Para desinfectar, você faz uma ozonização, né? Se você tiver dinheiro para isso. Mas o normal é fazer o quê? Cloração. A fase de maior desinfecção da água é feita já na parte terminal do tratamento, né? E elimina ali praticamente 100% dos micro-organismos. É a cloração dessa água. Nossa, terminamos o módulo 8, né, gente? Espero aí, você vai ter uma lista anexa. Qualquer dúvida você vai me mandar, a gente vai dialogando. Esse capítulo, esse módulo, ele tende a aparecer todo ano, tá? A recorrência dele é muito grande, né? Tanto que ele está aí no top 10. E é um tema que, se você estudar direitinho, você acerta todas, beleza? Então, o John espera ter te ajudado, fica com Deus e vamos pro 9. Vamos que vamos!